Agora, Geraldo, quando nós encarnamos, nós nos esquecemos das nossas experiências no plano espiritual. O que nós precisamos fazer para aproveitar ao máximo essa oportunidade aqui na Terra? É muito difícil dizer isso para os outros. Como é que ele deve fazer para aproveitar? Para os espíritas é fácil dizer: ore, leia as teses espíritas, leia Allan Kardec, André Luiz, tome contato com essa mensagem que vem da imortalidade, com essa abrangência, permitindo que você entenda tudo. Agora, o homem comum, eu posso dizer, seja um idealista, seja bom, seja ético. A Terra tem um patrimônio cultural, tem um patrimônio moral mais do que significativo. Você não encontra somente na tese espírita o bem, a verdade. Você encontra na literatura dos mais notáveis. Um poeta como Castro Alves, por exemplo, lutava contra a dominação, a escravidão, a exploração do homem pelo homem. Você encontra na sua poesia uma beleza que não é espírita, é em tese. Mas, na verdade, ele não colheu em Allan Kardec nem nenhum livro espírita. É da sua própria alma. É a alma que já se identificou com a grandeza divina, independendo de religião ou não. De modo que, aos espíritas, dizemos: leia, medite, ore, esteja atento, faça a sua opção pelo bem. Nós temos que fazer a opção pelo bem. Não significa que nós somos bons, mas é a nossa opção. Nessa opção, eu vou tombar e me erguer de novo. Eu vou cair e novamente tentar outra vez a caminhada, porque eu fiz uma opção. Eu tenho certeza que o bem é a verdade, eu tenho certeza que o progresso é o objetivo de todas as almas, mas eu ainda não tenho forças para me manter de pé em todas as circunstâncias. Quando eu cair, em vez de ficar chorando no chão, eu vou dizer: tombei. Mas vou me erguer e vou continuar, porque eu tenho uma opção pelo bem, que eu conheço graças à tese espírita, que me explicou tanto a minha natureza, a minha origem, as forças que regem a evolução e para onde eu me dirijo. Geraldo, os espíritos têm um corpo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem. O espírito precisa de um corpo para se tangibilizar, para ser visto, para ser detetado. Então dizem os espíritos que os espíritos da erraticidade do mundo espiritual retiram do fluido cósmico de cada mundo elementos materiais que estruturam a sua forma, que eles chamam de perispírito. Por exemplo, se você desencarnar, eu a verei como você é, porque você mantém com a sua mente a aparência que você tinha aglutinando recursos do planeta Terra. Se você trasladasse para um outro universo, você continuará com um perispírito, com os recursos daquele mundo. Então, é a forma que os espíritos têm. Essa forma varia de espírito para espírito, da sua evolução, do seu adiantamento e das suas escolhas pessoais. Geraldo, eu me lembro muito bem e com bastante precisão de que quando criança e jovem também, eu via os espíritos e seus trajes, suas roupas, coloridas umas pareciam apenas tecidos envolvendo seus corpos. E só encontrei no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, um estudo aprofundado sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre esses trajes do mundo espiritual. É muito fácil, porque aqui na Terra, para você usar o seu traje, você precisa das suas mãos. Ou você faz ou manda fazer. Lá no mundo espiritual você faz com a mente. Os braços são apêndices secundários. O apêndice principal é a força mental. Então você está diante de alguém que lhe conheceu quando você tinha 12 anos de idade. Você então muda a sua aparência com a sua vontade. E a pessoa diz: mas Yasmin, você toma a aparência que você deseja. Você vive sob um tipo de vestidura que é produto de limites econômicos disso e daquilo. Aí você desencarna e gostaria de usar uma roupa mais vaporosa, mais elegante. É só pensar. Agora, Geraldo, a evolução do espírito influencia nisso? Na capacidade que ele tem de plasmar essas roupas? Aqueles mais atrasados, eles conseguem fazer isso de forma automática? Como é isso? Fazem de forma automática e recebem
das unidades de confecção de roupas, as roupas que usam. Porque lá tem as fábricas, tem toda uma estrutura de cidade com produção para aqueles que não podem realizar o que precisam. Então eles recebem dos encarregados as roupas necessárias. Ou numa emergência há um automatismo. Você está diante de alguém, você se lembra desse alguém de uma época da sua vida, automaticamente você muda. Sem se aperceber do mecanismo, você muda. O espírito atrasado para passar para o outro lado precisa abrir a porta. Mas se tiver alguém do outro lado muito vinculado a ele pensa, a pessoa pensa, ele está lá do outro lado. Como ele passou, ele não sabe, mas passou. Porque o espírito pode atravessar as paredes. O espírito atrasado tem medo. O espírito perfeito não. Então, o adiantamento condiciona o espírito para realizar aquilo que ele deseja. É a liberdade que a sua consciência lhe permite. Allan Kardec, de uma maneira didática, no Livro dos Espíritos, fala sobre uma classificação dos espíritos em termos de evolução moral e também intelectual. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos. Nós temos os espíritos inferiores. São os espíritos que às vezes têm conhecimento intelectual, mas não têm desenvolvimento moral. O passaporte da grandeza é a moral, não é a cultura. Você encontra homens de muita cultura destruindo a humanidade, né? Destruindo o patrimônio da terra e de outras pessoas. Você encontra pessoas de pouca cultura construindo um mundo melhor. Então, na verdade, o passaporte é o valor moral. O valor moral é que lhe dá a grande condição, a grande força, o grande recurso. Com o valor moral, você entra de posse até de uma cultura que você não tem. É uma tese que Pietro Baldi apresentou, chamado de noúrica, em que as pessoas de bem mergulham na faixa do conhecimento e da verdade e sabem, sem nunca ter estudado. É uma aquisição através da intuição, que é uma tese que o mundo espiritual desenvolve e que permite que nós saibamos além do conceito comum e vulgar de estudo, de fazer isso e isso para saber. Você se apercebe porque você quer, porque você deseja, porque você precisa em cima de elementos que você já tem. Há uma estrutura que, digamos assim, seria a base onde tudo se constrói. E aqueles espíritos, as pessoas que desencarnam em tenra idade, as crianças, os jovens, como eles se apresentam no mundo espiritual? Lá eles vão evoluindo? Dependendo da necessidade, alguns continuam crianças e vão crescendo. Vão amadurecendo, se tornam jovens e adultos. Outros readquirem a forma adulta, porque é o que é importante. De que adianta você desencarnar, ter 2 anos, quando não há necessidade de você fazer a experiência da passagem através do tempo. Então você readquire a condição anterior de adulto. Aquela experiência foi para complementar alguma coisa que você precisava. Em alguns casos, não. Por isso é que tem no mundo espiritual crianças e jovens num processo de crescimento.